papel da escola vai muito além de simplesmente ensinar português, matemática ou qualquer outra disciplina tradicional. Ela tem também a função fundamental de preparar o aluno para a vida, formar cidadãos. Essa afirmação parece óbvia e nada tem de nova. Porém, com o surgimento de avaliações externas e a divulgação de rankings escolares, essa outra dimensão do ensino, não avaliada por esses testes padronizados de português e matemática, foi deixada de lado por muitos pais e educadores. Com o surgimento de cada vez mais evidências empíricas de que fatores como a motivação, o controle emocional, a capacidade de trabalhar em grupo são fundamentais para o sucesso na vida adulta, volta a ganhar força nos debates acadêmicos a teoria de que a escola não pode ser avaliada apenas pelo desempenho de seus alunos em testes tradicionais de português ou matemática. Para falar sobre o tema, vamos conversar com Tatiana Filgueiras, coordenadora de avaliação do Instituto Ayrton Senna. Tatiana, tudo bem? Tudo bem. Então, o Instituto tem tentado aí já há alguns anos chamar atenção para o que a gente chama de habilidades não cognitivas, ou seja, essa outra dimensão da escola que parece óbvia tem também o seu papel. Como é que o Instituto tem trabalhado com esse tema no Brasil? Nós trabalhamos com 3 fronteiras. A primeira grande fronteira foi a questão da escala, porque a gente sabe que com o tamanho do Brasil e a escala dos problemas sociais, enfim, a gente está falando de ensino básico com 50 milhões de alunos. Então a gente sabia que teria que chegar a soluções que pudessem ajudar a melhorar a educação em escala. Então essa foi a primeira grande fronteira, como que a gente consegue ter projetos que sejam implementáveis em escala. A segunda fronteira, essa que não para de expandir, é a fronteira da qualidade. Então, também há 20 anos o Instituto tem trabalhado com as metas que hoje se popularizaram como sendo as metas do IDEB. Quer dizer, há 20 anos trabalhamos com a questão do que a gente chamava ingresso, regresso e permanência e sucesso do aluno na escola. Só que eu brinco que qualidade é uma corrida que, conforme você vai chegando perto da linha de chegada, a linha de chegada acelera também, corre na frente. E essa terceira fronteira é como a gente expande a noção de qualidade. Nós somos cátedra da Unesco, então já há mais de década, quase 15 anos, a gente trabalha com os 4 pilares da educação, que são as competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas. Só que, enfim, na última década, muito tem se avançado com relação às competências cognitivas. As políticas públicas hoje são pautadas por avaliações bastante capilarizadas, a gente consegue ter nota escola por escola. Então, eu costumo falar que o canal por onde a melhoria da qualidade cognitiva vai acontecer já está posto, né? A gente ainda tem muito que caminhar, principalmente se a gente analisar que 3 a cada 10 alunos no início do ensino fundamental tem um aprendizado adequado para a série, e você chega no final do ensino médio, apenas 1 a cada 10 alunos tem um aprendizado necessário, adequado para a sua série. Mas, de qualquer forma, a questão da medição e como que as avaliações podem ajudar a pautar a melhoria das políticas educacionais cognitivas, esse é um caminho que o Brasil já está trilhando. E permanecia não trilhado o caminho de como que a gente, com a mesma intencionalidade, desenvolve as competências pessoais e sociais, né? O que seriam essas competências pessoais? A gente está falando de traços de personalidade, padrões de comportamento, que na verdade eles têm uma certa repetição e uma certa estabilidade no indivíduo, tá? Então, é uma noção de que as pessoas costumam responder de determinadas formas em determinadas circunstâncias e que uma pessoa responde diferente da outra. E o interessante disso é que isso não é uma coisa nata. A gente sabe que tem uma janela de maleabilidade, inclusive muito maior do que das competências cognitivas. Então, elas podem sim ser desenvolvidas, inclusive em políticas públicas. Quer dizer, não é tarefa só dos pais, é tarefa de todo mundo que está exposto à criança nessa fase de desenvolvimento, que na verdade se estende até a juventude, muito fortemente, até os 20 anos. Mas as competências não cognitivas, elas têm uma janela ao longo de toda a vida na qual ela pode ainda se desenvolver. Esse nome não cognitivo, na verdade, foi cunhado pelo James Heckman, Nobel em Economia. Ele mesmo tem críticas ao nome, mas, na verdade, esse nome é para diferenciar do que são as cognitivas. As cognitivas,
tudo que se refere a conhecimento, que é uma capacidade mental de adquirir conhecimento por meio não só do pensamento, mas de experiências e de sentimentos. Então, cognitivo é um conceito muito mais amplo do que a gente tem usado. Ele tem sido reduzido para a questão do aprendizado e do QI. Mas se a gente for pensar, tudo é cognitivo, todo aprendizado passa pela competência cognitiva. O que a gente está querendo expandir, na verdade, é a forma reducionista para a qual se usa para o conceito de competência cognitiva, que hoje em dia ela é muito atrelada à medição de inteligência, né, e de proficiência. A gente sabe que isso não se dá por acaso, tem práticas, o que a gente sabe já pela experiência do Brasil internacional que pode dar certo no chão da sala de aula? O caminho, ele é muito parecido com o caminho das próprias cognitivas e da proficiência. Eu me lembro, há 15 anos atrás, era muito comum a gente fazer reuniões com diretores de um município e perguntava como é que está a educação no município? A educação está ótima. Quais são os indicadores? O que faz vocês acreditarem que a educação está ótima? Os alunos estão muito felizes, né? Então, assim, o caminho de você criar intencionalidade, de você ter um objetivo mensurável, quer dizer, aonde você quer chegar, fatiar esse objetivo em pedaços que são mais facilmente manejáveis pelo professor, ou seja, você estipula um objetivo curricular, este próprio objetivo ele vai pautar as avaliações de monitoramento que vão guiar o dia a dia do professor para saber o quanto longe ou quão perto eles estão, os alunos estão de alcançar esse objetivo. Estipular quais são as competências não cognitivas, pessoais e sociais que queremos, que os professores querem desenvolver, que a rede, que o gestor queira desenvolver, passa pelo mesmo caminho de você estabelecer como se fosse um currículo. Você tem o foco em quais as competências que serão desenvolvidas e são pensadas e desenhadas estratégias para que isso possa ser alcançado. Agora, só pensar na estratégia e não pensar numa forma de monitoramento e avaliação, você continua operando de forma intuitiva, né? Você continua operando com aquele senso ético, aquele compromisso do professor, mas você não tem um instrumento que permita avaliar o sucesso dessa empreitada. E como é que se avalia? A gente está agora numa parceria com o CDE, a mesma organização que realiza o PISA, que é a prova internacional mais bem conhecida de avaliação das cognitivas, que permite comparar países. A OCDE está em parceria conosco, a gente mapeou instrumentos de avaliação não cognitiva dos alunos no mundo todo, selecionamos quase uma centena de instrumentos. A gente está escolhendo esses instrumentos com base no poder preditivo dessas competências, então a gente está buscando competências que têm um maior poder preditivo no alcance do sucesso futuro, do sucesso na escola e do sucesso na vida. E com base nessas competências, a gente selecionou um rol de instrumentos que serão aplicados nas redes de educação do Rio de Janeiro, tanto do município quanto do estado. Com base nessa medição, nesses 8 instrumentos que serão aplicados, a gente tem um time internacional de especialistas que vai fazer uma versão mais econômica, mais enxuta desses instrumentos, para que ele possa ser recomendado em política pública. E a ideia é que os gestores possam ter um monitoramento anual de como está se desenvolvendo e isso derive em planos de ensino mesmo, dentro da escola. Só que daí tem um outro tipo de instrumento que será necessário, que é um instrumento que é de uso do professor em sala de aula. Então não vai adiantar a gente avaliar uma vez ao final do ano para saber como que isso se comporta. A gente precisa de um instrumento mais fino, mais próximo do professor, dentro da sala de aula, para que ele possa ter um diagnóstico de cada aluno, tentando entender o que cada um precisa para ser desenvolvido. O que seria, no final das contas, o que a gente espera que os alunos aprendam? Já que não vai ser um aprendizado em português e matemática, não vai ser o QI, o que a gente quer colher lá na frente? São competências como colaboração, comunicação, pensamento crítico, capacidade de você recobrar a sua calma depois de um momento de estresse, autorregulação, capacidade de planejar o próprio estudo, capacidade de alcançar metas, disciplina, foco. São uma série de competências que são requeridas hoje no mercado de trabalho. A gente fez uma pesquisa com 266 empresas
para entender quais as competências que hoje são necessárias para ter sucesso, para entrar e ter sucesso no mercado de trabalho. Por que a gente fez essa pergunta? Porque a gente sabe que o jovem, assim que ele sair da escola, será requerido que ele desempenhe um novo papel na sua vida, que ele entre no mundo do trabalho. E o que o jovem precisa para entrar no mundo do trabalho? Por isso que a gente foi ouvir as empresas. Ouvimos também escolas, 3.700 escolas, para entender, com base na missão escolar, o que se espera que a escola desenvolva nos alunos. 70% das citações das missões das escolas se referem a essas competências não cognitivas, no caso específico dessa pesquisa, socialização, autonomia, disciplina e pensamento crítico. Então, esse nome não cognitiva cabe muita coisa aí, mas a gente sabe que existe um rol de competências que elas são, na verdade, internacionalmente requisitadas e importantes hoje. Elas são basicamente comunicação, pensamento crítico, curiosidade, criatividade, trabalho em grupo, liderança. Tem uma muito importante que a gente costumava chamar de protagonismo, mas na medição se chama locus de controle, que ela se refere ao quanto a pessoa se vê como vítima ou como líder dos acontecimentos da sua vida. Essa é uma competência muito poderosa para obtenção de sucesso não só na escola como na vida. O rol de competências que está mais atrelado ao sucesso na conclusão dos estudos, à nota e a desempenho futuro, a entrada no mercado de trabalho, é um rol de disciplinas, de competências associada à disciplina, responsabilidade, persistência, atingimento de metas. É um grupo bastante importante, com bastante poder preditivo também. Agora, aqui no Brasil, a gente tem a mania de querer sempre soluções simples para problemas complexos. Então, fico pensando aqui, então quer dizer que habilidades não cognitivas são super importantes? Então tá, vou criar uma lei, então está criada uma disciplina de currículo de habilidades não cognitivas, ou o nome que a gente queira dar para elas, e agora as escolas, durante 50 minutos por semana, as crianças vão aprender isso. O que vocês defendem que pode dar certo? É criar uma disciplina, integrar nas já existentes, pensando no contexto brasileiro? Acho que nessa estratégia não existe um tamanho ou um formato que sirva para todo mundo, mas inspirado em iniciativas em outros países, o que costuma dar certo são redes que aderem à iniciativa de que essas competências são importantes. E elas diferem no modo de implementação. Isso tem que ser absolutamente respeitado. O que a gente não recomenda, e é um caminho que a gente não pensa em trilhar, é que essas disciplinas sejam ensinadas como se fosse uma matéria, um período curricular com um professor específico para ensinar essa disciplina, essa nova disciplina. A gente entende que isso deve permear todo o currículo, que na verdade, por meio da experiência do aluno na escola, o tempo e o exemplo que toda a comunidade escolar tem, o exemplo do professor, o exemplo do diretor, isso possa ser ensinado como uma experiência de vida para o aluno, né? Então, assim, não terá uma aula sobre isso, mas intencionalmente, momentos, atividades, oficinas, conversas intencionais têm que acontecer para que elas possam ser desenvolvidas. Tatiana, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.